Oi, galera! Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante quando nós estamos estudando as radiciações, que é a racionalização de denominadores, e que será extremamente útil quando vocês estiverem resolvendo problemas que envolvam radicais. Bom, como a gente já viu anteriormente, há casos em que a gente precisa efetuar a divisão por raiz de 2, por exemplo, ok? Essa divisão, ela pode ser essa divisão pode não ser tão simples assim, certo? Por quê? Porque a raiz de 12 é um número irracional. Logo, ele tem infinitas casas decimais. Então, imagine vocês dividir um número por um número irracional, certo? Então, seria necessário a gente fazer uma aproximação dessa raiz de 2, o que compromete, então, o nosso resultado final, que também fica aproximado. Bom, baseado nisso, então a gente busca criar uma estratégia que nos possibilite calcular essa divisão de uma maneira mais fácil. Usando a ideia, então, de fração equivalente, a gente pode simplificar esse cálculo, certo? Então, olha só, imaginem lá que nós queremos dividir 2 pela raiz de 2. Então, o que eu fiz? Eu estou multiplicando essa fração aqui, essa divisão que eu quero resolver, por raiz de 2 sobre 2. Lembrem-se que quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não altero o valor real da minha fração. O que eu obtenho é uma fração equivalente. Então, nós podemos multiplicar ou dividir ambos os números pelo mesmo valor, sem que eu altere o valor da fração. Então, o que eu estou fazendo aqui é multiplicando tanto o numerador quanto o numerador pela raiz de 2. Por que isso? Olha só, 2 vezes raiz de 2 dá 2 raízes de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Observem que agora, aqui embaixo, eu tenho um número que tem raiz exata. A raiz de 4 é exatamente 2. Então, isso possibilita que eu termine o meu cálculo. Então, na parte de cima, 2 raiz de 2 dividido por 2. 2 raiz de 2 dividido por 2 é simplesmente raiz de 2. Então, percebam que a expressão 2 dividido por raiz de 2 dá exatamente raiz de 2. Essa técnica de cálculo em que nós transformamos o denominador irracional no número racional, ela é então chamada de racionalização de denominador, ok? Bom, há casos também, gente, em que no denominador eu não tenho um único termo, eu tenho um binômio, ou seja, 2 termos, que estão somando ou subtraindo. Nesse caso, a hora que eu for multiplicar, eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador, fazendo uso, então, de uma técnica de produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença, ok? Bom, mas o que é esse conjugado? Então, está falando aqui, o conjugado de A mais B é igual a A menos B, e vice-versa. Ou seja, eu repito o mesmo binômio e troco o sinal ali do meio, troco o sinal do segundo termo. Quando eu faço isso, então eu estou estabelecendo o conjugado. Vamos ver isso na prática, então, por meio dos nossos exemplos. Então, olha a divisão que eu quero resolver. 2 dividido pela raiz de 3 mais raiz de 2. Então, observem que no denominador, ou seja, na parte de baixo, eu tenho uma soma, ok? Então, o conjugado de raiz de 3 mais raiz de 2 é raiz de 3 menos a raiz de 2. Então, tá lá. Repeti a minha fração e vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do meu denominador. Então, repeti os mesmos termos, só troquei o sinal que está no meio. Aí, eu vou fazer aqui a minha propriedade distributiva. 2 vezes a raiz de 3, 2 vezes menos raiz de 2. E embaixo, eu vou usar a técnica para eu não ter que fazer todas as multiplicações, que me diz que quando eu multiplico o produto, né, de uma soma pela diferença de 2 termos, isso é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ok? Então, eu vou usar essa estratégia para reduzir os meus cálculos. Feito isso, olha só, simplificação. Raiz quadrada elevada ao quadrado eu corto. Raiz quadrada elevada ao quadrado eu corto. Sobra simplesmente 3 menos 2. Bom, 3 menos 2 é 1. Qualquer coisa dividido por 1 é igual a ele mesmo.
Então, a minha resposta é 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 2. Percebam que eu não tenho mais nada aqui no denominador, que era o meu objetivo, tirar as raízes que estão no denominador. Mais um exemplo, 3 dividido por 6 menos raiz de 3. Agora, no denominador, eu só tenho uma raiz, não tenho duas como no exemplo anterior. Mas isso não influencia em nada. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Quem é o conjugado? 6 mais a raiz de 3, sempre trocando o sinal do meio, ok? Olha lá, repeti aqui a minha expressão e multiplicando pelo conjugado em cima e embaixo. Eu tenho que fazer a mesma operação. Então, eu vou lá. 3 vezes 6, que é 18. 3 vezes raiz de 3, que é 3 raiz de 3. Embaixo, um está somando e o outro está diminuindo. Então, é o quadrado do primeiro termo, 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é a raiz de 3 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado é 36, e a raiz de 3 ao quadrado eu corto, sobra somente 3. Dando continuidade, agora eu vou resolver essa subtração aqui embaixo. 36 menos 3 é 33. Observem que eu não posso dividir 18 nem o 3 por 33, mas a gente pode simplificar, dividindo todos eles por 3. Então, 18 dividido por 3 dá 6. 3 raiz de 3 dividido por 3 dá só a raiz de 3. E 33 dividido por 3, que dá 11. E aqui eu tenho o denominador, mas observem que não há mais nenhum radical no meu denominador. E era esse o meu objetivo.